Muito bom dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, 8 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos à nossa abertura de mercado pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube e também pela TV Clima Tempo e pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos. Juntos nós vamos construindo a nossa abertura de mercado com notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que você precisa saber para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil e, claro, tomar boas decisões. E na edição desta sexta-feira, nós vamos falar, claro, dos resultados e das consequências do primeiro leilão de arroz da Conab. Ontem, a Companhia Nacional de Abastecimento arrematou 88% do total ofertado. Quem vai comentar isso conosco é Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado, e fazer uma análise bastante crítica desse primeiro leilão. O que já se sabe e o que ainda é preciso saber, né? Fato é que o governo comprou de empresas desconhecidas esse arroz, gastou mais de R$1 bilhão. Vejamos, o Evandro vai trazer todos os detalhes. Vamos também falar ainda sobre as condições e os desdobramentos dessa situação das mudanças no PIS/COFINS, que tiraram muito da competitividade brasileira. A liquidez no mercado agro brasileiro diminuiu muito. Nesta semana nós vamos falar sobre isso. E os senadores não gostaram nada e o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, avaliou este como mais um novo erro do governo Lula. Vamos falar sobre isso e também de um pleito do MAPA, Ministério da Agricultura, ao Ministério da Fazenda, de R$452 bilhões para o Plano Safra 2024-25. Então, vamos juntos entender um pouco mais dessas manchetes. Eu digo que você tem espaço aqui no Bom Dia Agronegócio, então mande sua pergunta, sua opinião, sua crítica, sua sugestão. O chat já está aberto aqui no YouTube para que juntos nós possamos construir, então, essa edição do Bom Dia Agronegócio, que começa agora e onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos falar de preços, primeiramente. As bolsas internacionais já estão em funcionamento. Na Bolsa de Chicago, nós temos, na verdade, hoje todas as commodities agrícolas em queda na Bolsa de Chicago. Os grãos voltam a recuar, realizando lucros depois das boas altas de ontem. A soja perde 0,6%, o julho vai a $11,92 por bushel. No milho, $4,50 por bushel, 0,3% de queda. No trigo, $6,28, a perda é de 1,3% na manhã desta sexta-feira. O óleo de soja cai 0,6%, vai a 44 cents mais 7 por libra-peso. O farelo de soja, $361,70 por tonelada curta, caindo agora 0,3%. Lembrando que para estes dois produtos, atenção voltada também à Argentina, onde novas greves foram iniciadas. Ali os trabalhadores portuários, né, já anunciaram uma greve de 48 horas, principalmente no Porto de Rosário, que é de onde sai 80% da produção argentina. Então, olho vivo nessa condição, porque é algo que vai continuar também impactando o mercado do complexo soja. Eu lembro a você que a Argentina é a maior exportadora mundial de farelo e óleo de soja. Na Bolsa de Nova York agora, o café cai 0,9%, tem $2,32 mais 18 por libra-peso. O açúcar, 19 cents mais 6, caindo 0,8%. O algodão também cai, 0,9% de queda, são 74 cents mais 80 por libra-peso. Petróleo, e com ele começamos a checar os demais grupos de commodities, que não as agrícolas. Para o petróleo WTI, são $76 por barril, alta de 0,6%. O mercado também se ajusta depois de algumas baixas que registrou nesta semana. O Brent, $80, retoma o patamar dos $80 por barril, tem agora $80,28 com uma alta de 0,5%. O gás natural, 1% de alta. Ouro, prata e cobre caem, e não é pouco. O ouro perde 1,6% para $2.353 por onça Troy. A prata cai 2,9% e o cobre 2,5%. Então, dia negativo para as commodities metálicas. Dólar index subindo 0,03%, testa 104.085 pontos na manhã desta sexta-feira, 7 de junho.
Na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China com negociações já encerradas. Temos o farelo fechando em campo positivo, o óleo também com boas altas e o milho voltando a subir no mercado chinês. Então tivemos uma semana aí importante e de altas para as commodities agrícolas no mercado futuro na Bolsa de Dalian. 8 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, primeira informação, eu diria que é uma notícia bastante positiva, apesar de todas as dificuldades e desafios que os produtores gaúchos ainda enfrentam naturalmente. A colheita da soja no estado foi retomada e já atinge 96% da área até esta quinta-feira, segundo informou a Emater do Rio Grande do Sul. Uma semana antes, o percentual era de 94%, enquanto na mesma época do ano passado, os trabalhos já estavam concluídos. Vejam que é um avanço bastante tímido, né, de 2 pontos percentuais apenas, mas para as condições em que estão os solos do Rio Grande do Sul, para que as máquinas possam entrar nos campos, isso já é uma vitória, né? Começando a tirar essa soja das lavouras, entendendo a consequência disso. De acordo com a Emater, a ocorrência de períodos secos e ensolarados na última semana, ainda que breves, favoreceu o progresso da colheita das lavouras, cujos grãos apresentavam condições físicas e sanitárias relativamente melhores, apesar do longo período de maturação a campo. Mas as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul reduziram drasticamente as produtividades esperadas para 2023-2024, como ainda continua a ser mensurado. Até o início das intensas chuvas ocorridas após 29 de abril, os rendimentos médios obtidos eram considerados satisfatórios, atingindo picos de 5.400 quilos por hectare, e a produção mediana pouco acima de 3.300. Estava projetado para ser a melhor safra de soja da história do Rio Grande do Sul antes das cheias de maio, né? No entanto, na última semana, ao mensurar as perdas causadas pelas enchentes, a Emater revisou sua projeção de rendimento da soja para 2.923 quilos por hectare. A produção também passou por um ajuste de 22,2 para 19,5 milhões de toneladas. Lembrando que o Rio Grande do Sul já figurou como o segundo maior produtor de soja do Brasil e tem ali um rendimento também bastante significativo. Nós estávamos falando de solos muito ricos. Aliás, sobre o Rio Grande do Sul, eu sugiro que vocês acompanhem a entrevista da doutora Lucila, vou buscar aqui o nome exato dela, doutora Lucila Alves Magalhães, que é chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Territorial. Ela deu uma entrevista ao Notícias Agrícolas durante o congresso da Absolo, falando sobre o futuro dos solos no Rio Grande do Sul. E segundo a doutora Lucila, há muitos danos que são irreversíveis e aqueles solos que foram totalmente lavados, né, pelas chuvas e levados literalmente pelas águas e ficaram ali com as suas rochas expostas no estado gaúcho, dificilmente serão recuperados. Algumas áreas onde eram produtivas terão de ter o seu propósito repensado, segundo aponta a pesquisadora da Embrapa Territorial. Então é um momento realmente de reconstrução no Rio Grande do Sul. Para finalizarmos, a Emater diz ainda: após a retirada da soja, parte dos produtores está realizando reparos em inúmeros locais onde ocorreu erosão do solo e buscando recuperar a parte da fertilidade com a adição de corretivos de acidez e de nutrientes. Não podemos esquecer que boa parte da agricultura em escala, ela se iniciou ali no Rio Grande do Sul, tanto que dali migraram, né, gaúchos corajosos que foram desbravar o Brasil e construir o cerrado, por exemplo, além, claro, de brasileiros de outras regiões. Mas o Rio Grande do Sul é um caso de sucesso na agricultura brasileira. E os solos gaúchos eram solos muito férteis, eram solos com uma quantidade considerável de matéria orgânica, de fertilidade, e solos que foram trabalhados por décadas, né? E esse trabalho, infelizmente, se perdeu. Para que isso se recupere, centenas de anos serão necessárias, né? Para recuperar as camadas dos solos com capacidades produtivas tão intensas como eram antes dessas cheias, antes dessa tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul. 8 horas e 12 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Uma outra informação importante: se a colheita da soja está evoluindo no Rio Grande do Sul já de forma
melhor, mais intensa e expressiva, embora ainda a passos lentos, respeitando as adversidades que ainda estão impostas ao Estado, para o milho não é diferente. O milho safrinha, embora não seja o caso do Rio Grande do Sul, ou a segunda safra de milho, ela está também acontecendo, mas de forma um pouco mais lenta, e tem sido esta lentidão, este ritmo mais contido dos trabalhos de campo que tem dado ali certo suporte aos preços do milho também nos últimos dias nessa semana. Inclusive, ontem os preços do milho subiram de forma bastante agressiva. Na Bolsa de Chicago registraram mais de 3% de alta e na B3 chegaram a subir até 2%. Para a B3, há uma combinação de fatores, essas altas em Chicago e essa condição da lentidão nos trabalhos de colheita da segunda safra de milho aqui no Brasil. Veja só a análise de Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, mostrando que esta lentidão na colheita, inclusive, foi mais um fator a reduzir o ritmo de negócios e a liquidez também no mercado brasileiro de milho. O mercado está mostrando a colheita da safrinha ganhando ritmo, mas ainda abaixo do que seria em outros momentos, porque muito milho se plantou no final da janela, que foi do final de fevereiro até o começo de março, e desta forma as colheitas do momento são de milho dezembro e janeiro, e este foi pontual em áreas em que a soja morreu mais cedo. Já nos negócios, o setor das grandes tradings estava parado à espera de definições do que virá efetivamente do governo ou se o Congresso irá derrubar esta nova medida provisória do governo que tira das empresas o direito de se beneficiar com créditos fiscais de PIS/COFINS, desta forma aumentando os custos destas exportadoras, destas compradoras, ou derrubando os preços para os produtores, mas o fato é que muitos negócios foram realizados para entrega futura e pagamento futuro, e isso tudo está em risco, e agora são bilhões de reais em jogo, além de estar em jogo também a saúde financeira das empresas. Por quê? Explica Vlamir Brandalize. Porque quem lhes vendeu vai querer receber o valor combinado, e se não conseguir se beneficiar dos incentivos, terá grandes prejuízos. Dessa forma, o setor parou, ficou paralisado. Os negócios já efetivados estão em xeque. Vai valer a MP, né, que inclusive ontem foi apontada pelo Dr. Leonardo Amaral, advogado tributarista, em entrevista aqui ao Notícias Agrícolas, uma medida covarde e que não respeita o período de transição para o contribuinte. Isso é muito sério, né? Essa análise, e aí o Dr. Leonardo Amaral é um especialista, já que é um advogado tributarista, certo? Ele traz essa análise dizendo o período de transição para o contribuinte entender a medida, se planejar, programar os seus negócios, falar com os seus pares ali de mercado, não foi respeitado. E este é o problema mais sério, porque você não dá tempo dos agentes do mercado se adaptarem à mudança para que as coisas caminhem com certa normalidade, mesmo que dentro de um novo normal. Então, foi feita essa análise, sugiro que você, inclusive, revisite a entrevista do Dr. Leonardo Amaral para entender um pouco mais dessa situação que o Vlamir está relatando aqui no seu boletim diário. E o Vlamir ainda apontou no programa Tempo e Dinheiro, do João Batista, que muitas dessas empresas podem ir à falência diante deste aumento de carga tributária sem qualquer planejamento. Então, atenção, porque o setor de grãos está parado no Brasil. Está parado. As empresas seguem fora do mercado, seguem esperando pareceres jurídicos e fiscais dos seus departamentos respectivos, para entender como agir a partir de agora, para voltar a ofertar preços aos produtores, né? Enfim, às corretoras. Bom, junto o setor de ração ou setor de carne, todos estão no mesmo barco, ou seja, o governo criou um complicador gigante e desta forma colocou em risco o melhor setor da economia brasileira, que é o agronegócio, em anos que o mercado está fraco. Milho barato, todo mundo parou, porque derrubar até mais de 5% na cotação aos produtores que estão em colheita e devem crescer o ritmo das máquinas nos próximos dias. Desta forma, o mercado dá sinais de que vai encerrar a semana mais cedo, e foi isso que, de fato,
aconteceu. Essa sexta-feira deve ser mais uma sexta-feira morna para negócios, embora os preços tenham subido bastante ontem, tanto na Bolsa de Chicago quanto na B3. Então a B3 foi na carona, né, dessas altas de mais de 3% em Chicago, e hoje o mercado de milho realizando um pouco de lucros. Para fecharmos essa notícia, milho na CBOT nesse momento perde entre 0,75 e 1,25. O julho tem 4 dólares e 50, o setembro 4,56, o dezembro 4,68, o março 4 dólares e 80. A B3 retoma os seus negócios já a partir das 9 horas da manhã. Tem umas primeiras informações preliminares. O julho com R$ 57,42 por saca, subindo um pouquinho, 0,1%. Mas os vencimentos mais alongados cedem um pouco, realizando os lucros de ontem. Então, o setembro e o novembro perdem, respectivamente, 0,07% e 0,02%. O setembro, cotado a R$ 61,30. O novembro, R$ 65,23 por saca, e o contrato janeiro ontem fechou acima de R$ 71 por saca. Ainda segundo o Vlamir Brandalize, os preços do milho no segundo semestre tendem a subir. A segunda safra de milho teve uma área menor, a produtividade média será menor do que o inicialmente esperado, e a demanda pelo milho brasileiro tendia a ser positiva. No entanto, houve essa mudança e isso trouxe um impacto considerável. E para complementar e fechar a notícia do milho, negócios reportados no Brasil para embarque agosto teve o prêmio um pouquinho mais positivo, segundo informa a Agriinvest Commodities. Corretores falam que provavelmente foi o stop. Quebra de safra na Argentina e no Brasil, a alta do trigo feed e agora essa mudança dos impostos. Quem está vendido direcional e não originou o milho realmente está preocupado. Isso foi a reação do mercado depois da mudança no PIS/COFINS aqui no Brasil, olhando para milho. Então, atenção ao comportamento dos preços na B3 nesta semana para saber como vai se encerrar, então, o movimento das cotações e, claro, as perspectivas para a próxima semana. Você vai acompanhando ao longo da nossa programação aqui no Notícias Agrícolas. Senhoras e senhores, continuem participando aqui do nosso chat, tirem as suas dúvidas, mandem as suas opiniões, os seus posicionamentos, né? Façam as suas perguntas, se quiserem se adiantar para o Evandro Oliveira, que estará conosco hoje, analista das safras e mercado, no nosso quadro de entrevistas. Ele vai falar sobre o resultado do leilão de arroz de compra da Conab de ontem, né? 88% do volume arrematado, do total ofertado, e, claro, as consequências disso para o mercado brasileiro. O Sindiarroz de Santa Catarina ontem disse que há danos permanentes ao mercado depois deste leilão, né? Para a Sindiarroz Santa Catarina, leilão causará danos irreparáveis às indústrias de arroz no Brasil. O Evandro vai falar sobre isso. Vale a pena você se adiantar e já tirar suas dúvidas com ele. Bom, o Plano Safra está em construção e na nossa terceira manchete, nosso terceiro destaque desta sexta-feira é o pleito do Ministério da Agricultura ao Ministério da Fazenda de um orçamento da ordem de 452 bilhões de reais para o Plano Safra. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o secretário de Política Agrícola, Surneri Geller, propuseram ao Ministério da Fazenda 452,3 bilhões de reais em recursos para custeio, comercialização e investimentos de médios e grandes produtores no Plano Safra 2024-25. Ainda de acordo com as últimas informações, o número, se for acatado pela Fazenda na íntegra, deve representar um crescimento de 24% em relação aos recursos do Plano Safra 23-24, que foram de 364,2 bilhões de reais. A intenção do Ministério da Agricultura é direcionar 332 bilhões para as linhas de custeio e comercialização e 120,1 bilhões para os investimentos. Os números foram detalhados na primeira proposta apresentada pela pasta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, há poucos dias, em um documento ao qual a reportagem do Valor Econômico teve acesso. O pedido foca no aumento da disponibilidade de recursos com juros equalizados aos produtores. A intenção é quase dobrar o valor das linhas que receberão a equalização para 151,8 bilhões. Desses, 90 bilhões e meio seriam para custeio e comercialização e 61,4 bilhões para investimentos.
No início do Plano Safra 23-24, havia 95,8 bilhões de recursos equalizados disponíveis para médios e grandes produtores. O volume caiu 23% para 73,4 bilhões de reais após remanejamentos e realocações de limites. Para chegar a este pedido de subvenção, muitos cálculos ali estão sendo feitos e o Ministério da Agricultura vai fazendo esses pleitos paulatinamente. O Ministério da Agricultura pediu 10 bilhões no orçamento para a equalização dos juros do Plano Safra 24-25. A FPA já fala que são necessários 20 bilhões e que esses 10 bilhões não atingem, não atendem ao setor demandante. A equalização de juros é um ponto nevrálgico do Plano Safra ano após ano, né? Então, vejamos se esse pedido vai ser efetivamente e integralmente acatado pelo Ministério da Fazenda. O que eu acho bastante difícil, na minha modesta opinião, já que o Ministério da Fazenda está ali tentando, né, ver da onde que dá para esticar, como é o caso dessa medida do PIS/COFINS, que foi muito rechaçada pelo setor do agronegócio. Inclusive, uma das mídias que ouviu ali, né, os parlamentares, enfim, tal qual fez o Notícias Agrícolas, ouvindo ali os especialistas, é de que o Ministério da Agricultura vai ter de fazer, e da Fazenda, principalmente, vai ter de fazer um trabalho hercúleo para convencer o agronegócio brasileiro a entender essa mudança como um suporte, principalmente à desoneração, né, da folha, como está previsto. Então, é algo bastante sério e isso vem no momento em que o Plano Safra está em andamento. E eu vou dividir com vocês algumas informações do Antônio da Luz, que é economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. O Antônio da Luz, ele ele faz críticas bastante sérias e bastante contundentes ao Plano Safra, e ele já vinha trazendo sinais bastante importantes. Nessa semana, ele compartilhou um gráfico comigo mostrando que dados do Banco Central apontam que de julho a maio, os valores controlados de recursos, né, os valores retirados no crédito rural, eles caíram no atual Plano Safra, né? Menos recursos controlados ou com juros controlados foram disponibilizados. Ou seja, são recursos públicos, que não é dinheiro do governo, mas são dinheiros ali, são volumes ali com recursos controlados, com juros controlados. E se aumentou, portanto, né, os recursos com juros livres, ou os recursos livres, que nem deveriam entrar nesse plano, que nem deveriam ser anunciados, já que não são dinheiro efetivamente do governo. Mas acontece. Então, o Antônio da Luz vai fazer essa análise para nós, eu vou construir essa notícia, vocês terão acesso a ela, claro, na nossa programação aqui no Notícias Agrícolas, e ele faz um alerta importante, que nós só conseguimos superar o patamar de crédito perdido em 2014, depois de 10 anos, quando o crédito livre superou o controlado. Então, quer dizer, esse anúncio, né, do maior Plano Safra da história, ele tem pormenores, e senhoras e senhores, o diabo mora nos detalhes. Então, a construção do Plano Safra está em xeque nesse momento, principalmente diante das últimas, né, das recentes mudanças propostas pelo governo federal para a questão tributária, em especial PIS/COFINS. E aí isso nos leva à nossa quarta manchete dessa sexta-feira. Os senadores não ficaram nada satisfeitos com essa proposta do governo para compensar a desoneração da folha, fazendo essas mudanças no PIS/COFINS. E aí, claro, toda a articulação política está acontecendo, batidinhas no ombro, a tentativa de explicar que isso não é um aumento de carga tributária, quando claramente é. Então, ali, oposição e situação e governo vão discordar, vão usar isso como, claro, armas políticas, como já está acontecendo. Bom, senadores do Brasil manifestaram insatisfação com a proposta do Ministério da Fazenda para compensar a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios de menor porte. Eles solicitaram mais estudos para o impacto da medida no setor produtivo. O governo publicou a medida provisória que restringe o uso de créditos tributários do PIS/COFINS com previsão de arrecadação de 29,2 bilhões de reais no ano de 2024. O senador Efraim Filho, responsável pelo projeto de lei da desoneração, afirmou que os parlamentares estão buscando alternativas para compensar a medida sem prejudicar a produção.
sem contabilizar que já prejudicaram ao trazer essa falta de liquidez ao mercado brasileiro desde que a medida foi anunciada. Bom, o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, solicitou um estudo sobre o impacto da MP, enquanto o líder do governo, o senador Jacques Wagner, se comprometeu a dialogar com o Ministério da Fazenda. Os senadores criticaram a solução apresentada pelo governo, utilizando expressões como dar uma mão e tirar com a outra, né? Que é exatamente o que está acontecendo. A MP restringe o uso de créditos tributários do PIS/COFINS e do crédito presumido, podendo aumentar a arrecadação em até 17 bilhões e meio neste ano, de acordo com a Fazenda. A FPA e mais outras frentes parlamentares produziram, mais uma vez, um manifesto mostrando os impactos dessa medida provisória, que é chamada por eles de MP do fim do mundo. Então, essa coalizão de frentes parlamentares manifestou sua profunda preocupação com as graves consequências da medida provisória número 1227, que poderá causar à economia nacional. A MP introduz mudanças significativas nas modalidades de restituição ou compensação de saldos credores do PIS/COFINS, proibindo a utilização desses créditos para o pagamento de débitos de outros tributos federais das próprias empresas, incluindo os previdenciários, e o ressarcimento em dinheiro do saldo credor decorrente de créditos presumidos do PIS/COFINS. Bom, e ali corre todo esse manifesto, então, dessas frentes. Ele está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. São inúmeras frentes ali que assinam este documento, entre elas a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da Agropecuária, pelo Brasil Competitivo, de Comércio e Serviços, pelo livre mercado, da mineração sustentável, do comércio de material de construção, em defesa do setor coureiro calçadista, parlamentar do biodiesel, mista pela inovação da bioeconomia, petróleo, gás e energia, mista de tecnologia e atividades nucleares, transporte, indústria de máquinas e equipamentos, desenvolvimento da indústria elétrica e eletrônica, parlamentar dos portos nacionais e transportes aquaviários, e por aí vai, tá? Percebam como todos os setores serão onerados, sentirão este aumento de carga tributária, e o efeito disso em cadeia, tá? O efeito vai ser dominó. E aqui tem tudo mais, né? Logística, infraestrutura, indústria, portos e aeroportos, enfim, todos os setores vão sentir agressivamente. Bom, como eu falei, além de tudo, isso é uma questão política muito latente, porque o governo federal e o Congresso Nacional não se conversam bem desde o dia 1 do governo Lula 3, né? Há um desalinho muito forte entre o que se discute no poder executivo e no poder legislativo, fora o poder judiciário no meio disso tudo. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um crítico, eu diria, também bastante ferrenho e contundente das medidas ligadas ali às questões da reforma tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliou em conversas reservadas que a medida provisória para limitar as compensações de créditos do PIS/COFINS foi mais um erro político do governo Lula. A interlocutores, ele afirmou que vai esperar uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema para definir o que fazer na Câmara. Inconformados com a decisão do Ministério da Fazenda, lideranças e empresas sinalizaram que podem judicializar a MP. Mais um alerta dado ontem pelo Dr. Leonardo Amaral, advogado tributarista. Ele foi bastante taxativo. A medida será judicializada de forma intensa. Deputados ligados ao agronegócio pressionam Lira a pautar a MP diretamente em plenário para que ela seja rejeitada. Editada para compensar a renúncia fiscal com a desoneração da folha, a MP devolveu ao governo a mira do Congresso. Parlamentares estão revoltados com a edição da norma sem ao menos uma consulta prévia às lideranças, principalmente porque sua validade é imediata. Enquanto nos debruçávamos sobre o Mover, que é uma outra pauta também bastante polêmica no governo, foi editada uma MP que tomamos conhecimento na publicação, disse o líder do MB no Senado, o Eduardo Braga, senador pelo Amazonas, que faz parte, inclusive, da base do governo. Lira também não foi informado previamente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é pressionado a devolver a MP ao Executivo. Em reuniões de líderes nessa quinta-feira, ele afirmou que vai aguardar o posicionamento da consultoria da casa. Então, no meio, tá Lula e Fernando Haddad. Estão Lula e Fernando Haddad. De um lado está Arthur Lira,
de outra está Rodrigo Pacheco, e nem esses dois não estão conversando direito, né? Esses dois também têm alguns desalinhos ali entre os seus posicionamentos, em especial sobre essa situação. Estamos acompanhando. Bom, olha só o que nos diz a Samantha Fernandes. Um governo que promete e não cumpre. Vocês que apoiam, acordem enquanto é tempo. Samantha tá mandando um recadinho aqui, ó. O Sul está precisando de nós, somos todos brasileiros, vamos ajudar independente de clero, cor, raça e opiniões. É isso mesmo, Samantha, temos que olhar e fazer o bem sem olhar a quem, né? Como boas pessoas que somos, bons cidadãos, bons seres humanos, precisamos continuar olhando para quem mais precisa, já que o governo está discutindo outras coisas. 8h33 pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai acompanhar mais relatos que chegam direto dos campos brasileiros no nosso momento Fala Produtor, para na sequência voltarmos com o Evandro Oliveira nos analisando o primeiro leilão de compra de arroz pela Conab. Olá, amigos. Imagina todo ano pagar 10 milhões de reais e ter que comprar um monte de produto que você não queria para matar um monte de praga que você não deseja e ainda não ter certeza que vai conseguir matar. Prazer, eu sou produtor rural. Imagina você aplicar todo esse dinheiro na lavoura, depois vai fazer um pano de batida e descobre que tem mais praga que antes que a aplicação. Prazer, eu sou produtor rural. Imagina o seu lucro diminuindo e vem o agrônomo da fazenda e fala que você tem que fazer a aplicação V0 de fungicida. Dá vontade de tacar fogo nele e apagar na martelada. Prazer, eu sou o produtor rural. Imagina um pulverizador aplicando um monte de nota de 100, caindo por cada bico todo o seu dinheiro e sumindo com ele no planeta. E ainda tem gente na cidade falando que o produtor gosta de usar agrotóxico. Prazer, eu sou o produtor rural. Em resumo, toda safra aplicamos mais químicos que gostaríamos, matamos menos pragas do que a gente queria e sobra menos dinheiro que a gente precisa. Mas não pode parar, senão piora. Prazer, eu sou o produtor rural. Agora, imagina cada ano que passa você diminuir uma aplicação, as pragas diminuírem ano a ano, as doenças pararem de te incomodar. É isso que eu chamo de nova velha agricultura. Com as técnicas do passado e para a nossa agricultura moderna, nós conseguimos trazer de volta a segurança que faltava para o produtor, com menos químico, garantindo as nossas produtividades. Aqui é a nossa situação aqui em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Precisando de uma aguinha e nada, mas é assim, Deus no comando. Estamos juntos, estamos sempre na escuta aí das notícias agrícolas, do tempo e dinheiro. Mas é isso aí. Deus no comando. A situação é essa. Obrigado a todos. E olha a altura do pé, ó, onde vai o pé de milho. Milho dá quase 3 metros de altura aí, ó. E olha a situação. É muito triste, né? Nosso mundão vai estar descontrolado. Os nossos irmãos no Rio Grande com a tragédia daquela lá por água e nós aqui por farta de água. Claro que é bem menos do que a deles, porque é a vida em primeiro lugar, né? E o resto é resto, que nem diz outro. Primeiro a vida. Mas é doído o agricultor plantar e pegar uma situação dessa, ó, de baixo em cima da lavoura, ó. Que tristeza, ó. Aí você vai no tamanho da espiga, ó. Mas isso não tem nada dentro, né? Coisa mais linda. Um abraço a todos.
Bom, continue mandando seus relatos, continue mandando as suas informações. Juntos a gente vai construindo as informações que vão chegando direto dos campos brasileiros, que nós possamos, juntos construir as realidades das safras do Brasil. É assim que a gente consegue trazer a realidade para mais pessoas. Bom, são 8 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nesta quinta-feira, dia 6, ontem, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, realizou o seu primeiro leilão daquela previsão que o governo tem de importar até 1 milhão de toneladas de arroz, como foi anunciado tão logo as enchentes acometeram o estado do Rio Grande do Sul. Ontem foram ofertadas 300 mil toneladas e desse total ofertado, 88% foi arrematado pela Conab, com uma média ali de preços de R$ 5,00 por quilo. Agora, quais são as consequências deste leilão e os pormenores, os detalhes de quem o Brasil vai trazer esse arroz, de onde vai trazer? Assunto para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos ajuda nesta análise, uma análise completa e crítica, eu diria, é Evandro Oliveira, analista das safras e mercado, que acompanhou o leilão, acompanhou inclusive a coletiva da Conab que aconteceu ontem à tarde para dar mais detalhes sobre essa operação. Evandro, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, semanas bastante confusas aí no mercado do arroz, bastante acontecimentos. Vamos conversar um pouco sobre esse tema de tamanha importância, né, que é o mercado do arroz. Bom, Evandro, horas antes já foi muito confuso, porque uma liminar do Tribunal Regional Federal do Paraná suspendeu o leilão, a Justiça, a AGU recorreu, a Advocacia Geral da União recorreu, o leilão voltou a poder acontecer, aconteceu, e logo nós já tivemos o resultado, né? Foram então 263, um pouquinho mais, sobre esse tema. 263 mil toneladas arrematadas do total de 300 mil ofertadas. Primeiro, como é que você viu esse pré-leilão com esse pode fazer, não pode fazer, e depois, rapidamente, o leilão aconteceu e tivemos o resultado. Qual foi sua avaliação desse momento inicial? Pois é, Carla, todos esses acontecimentos que nós temos acompanhado de perto, né, mostram a sensibilidade do mercado de arroz a interferências políticas, né, como a gente sempre fala. O arroz, ele é um produto de uma importância mais do que econômica, né? Tem uma importância social muito grande, tem um apego, né? Por abastecer, por atender uma camada mais vulnerável da população. Ele tem esse apego político, essa sensibilidade a intervenções políticas, e isso fica evidente nos acontecimentos dessa última semana. Então, como falado, né, durante a noite, tivemos uma liminar que suspendeu novamente o leilão, lembrando que a primeira etapa havia sido suspensa e, na sequência, haviam conseguido suspender novamente. Mas, em tempo recorde, outra decisão judicial veio a permitir esse leilão que, como falado, né, resultou na compra de mais de 263 mil toneladas, 263 mil toneladas que foram arrematadas por quatro empresas que até então não têm qualquer ligação com a cadeia produtiva, são empresas desconhecidas pelo mercado. Apenas uma delas é da região sul, né, uma empresa de Florianópolis, porém sem qualquer ligação com o mercado de arroz, sendo uma delas uma empresa de locação de veículos até então, né? Então, são diversas perguntas que foram levantadas sobre esse leilão. Uma das empresas, até uma empresa de Macapá, empresa que foi responsável por mais da metade do volume arrematado, né? Então, dessas 263 mil, mais da metade ficou a cargo de uma empresa só, né? E como falado, empresas que não têm qualquer ligação com o mercado. Outras perguntas que foram levantadas é sobre o empacotamento e a distribuição desse produto, né? Visto que, segundo o edital do leilão, esse procedimento, esses trabalhos devem ser feitos internamente, mas como não são empresas ligadas à cadeia produtiva, não são empresas que até não possuem KNAI para esse tipo de operação,
fica a dúvida de como serão feitas essas operações, né? Lembrando que é um volume considerável, né? 263 mil toneladas. Obviamente, a cadeia produtiva se mostrou contra, já era contra desde o início, né? Então, essa decisão não traz surpresas também, porque após o governo ter prometido levar esse produto às prateleiras a R$ 4 o quilo e R$ 20 o pacote de 5 quilos, o governo ficou com essa necessidade de cumprir a promessa alinhado com a sustentabilidade da cadeia produtiva, né? Mas, obviamente, após esse resultado, a cadeia produtiva seguiu firmemente, mantendo sua posição contrária, e os próprios parlamentares que anteriormente haviam conseguido a suspensão desse leilão, agora entram com novas medidas, até alegando possíveis práticas anticoncorrenciais. Então, ainda temos muitos capítulos pela frente dessa novela do mercado do arroz e das importações adicionais do governo. Bom, os compradores, então, não são empresas ligadas ao setor. Quem são os vendedores, Evandro? De onde virá esse arroz? Já que, teoricamente, seria arroz importado, porque aqui no Brasil não tem. Então, de onde virá esse arroz, essas 263 mil toneladas, ou de onde estava previsto para chegar esse volume de 300 mil toneladas, que foi o volume ofertado neste primeiro leilão? Essa resposta já foi dada pela Conab? Então, Carla, até então não temos informações concretas de quais serão as origens desse produto, né? O que diz no edital que se trata de arroz agulhinha, tipo 1, que é o arroz padrão consumido pelo brasileiro, né? O arroz que o brasileiro está acostumado a consumir. Porém, algumas informações a gente tem que levar em conta, né? Uma delas é que o Mercosul, os principais países arrozeiros do Mercosul se encontram vendidos, né? O Paraguai já se encontra com a sua comercialização bastante adiantada, né? Mais da metade da comercialização do Paraguai já foi concluído. O Uruguai na mesma situação, com a sua comercialização bastante adiantada, a Argentina mantendo o padrão da temporada anterior e participando pouco das exportações, né? E essas são as principais origens de um produto que a gente está acostumado a consumir, né? Porque o produto oriundo desses países é do mesmo padrão do arroz gaúcho, né? Então, o arroz produzido no Mercosul tem um padrão. Sem alternativa do Mercosul, nesse momento resta o continente asiático. Porém, a gente sabe que o continente asiático ele é tradicional por ter um outro tipo de produto, né? Um arroz diferente, com tempo de panela diferente, e dependendo do país, uma qualidade muito diferente, né? Então, o governo traz esses critérios de qualidade, de padrão de produto, mas não leva em conta de que o continente não possui esse padrão de produto o qual o brasileiro está acostumado. Então, levando em consideração que só temos o continente asiático, os potenciais fornecedores desse produto nesse momento, obviamente, são a Tailândia, o Vietnã e até Bangladesh vêm sendo citados, né? Então, essas são as três potenciais origens, visto que a Índia, né, maior exportador global do arroz, se encontra fora do mercado, né? Então, a Índia não tem condições de entrar nesse mercado. Especulações iniciais cogitavam até a hipótese da China, né, participar dessa medida por ter uma relação mais próxima com o governo, mas a China também não tem condições, se tornaria uma operação muito cara e, por não participar das exportações, certamente o governo chinês tem pouco interesse de participar dessas aquisições do governo brasileiro, né? Então, restam essas origens, né? Seriam a Tailândia, o Vietnã e, potencialmente, Bangladesh, né? Que são três grandes exportadores do continente asiático. E daí fica essa questão, né? Será que teremos esse produto da qualidade que o brasileiro está acostumado, tendo sucesso nessa medida? Como será a aceitação desse produto nas prateleiras, né? Então, ficam muitas dúvidas ainda, né? Conforme falaram na coletiva de imprensa, foi uma das perguntas bastante citadas, né, sobre a origem desse produto,
e até então fica a cargo das empresas que venceram, né? Agora resta saber nos próximos capítulos se realmente teremos aí alguma informação concreta, se de fato serão esses países. Estados Unidos deve entrar no mercado somente em meados de setembro e outubro, daí sim, né, com produção maior, com preços bastante atrativos, mas podendo atender só em meados de setembro e outubro. Lembrando também que o produto que for fechado algum contrato de importação nesse momento, a expectativa é de que deva chegar no Brasil entre 40 e 60 dias, né? Ou seja, lá em meados de no final de julho, no mês de agosto, talvez, pode ser que cheguem as primeiras cargas. Então, essas são as informações que temos no momento. De concreto, origem do produto, até então ainda não foi revelado. Evandro, a gente está falando de um montante que foi despendido pela Conab de mais de R$ 1 bilhão. Como é que você avalia essa situação? Como é que você avalia esses R$ 5 por quilo? E claro, quero entender os impactos disso para a formação de preços aqui no Brasil e para a liquidez do nosso mercado, que está bastante comprometida e esteve bastante comprometida neste período de pré-leilão. Então, os reflexos são diversos, né? Como mostraram os resultados do leilão, uma das regiões mais atendidas por esses volumes foi Recife, né? Recife que deve receber cerca de 30 mil toneladas desse produto. Diversas outras regiões do Norte e Nordeste também devem devem receber esse produto, né? Então, lembrando que região Norte e Nordeste são regiões que costumam demandar produto de empresas de pequeno e médio porte aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando que toda a região centro-sul, né, região central do país, a região sudeste, os grandes centros consumidores, como São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, são regiões que têm uma grande entrada do produto do Paraguai e também recebem recebem produto de grandes empresas do Rio Grande do Sul. Porém, pequenas e médias indústrias gaúchas, elas têm como grandes compradores empresas do Norte e Nordeste, justamente regiões que vão receber, que vão ser agraciadas por esse produto, né, essas importações, esse produto com preço subsidiado e em condições bem inferiores, né, em preços muito mais baratos do que as indústrias gaúchas podem atender. Então fica essa dúvida, né? Indústrias gaúchas que já vêm sofrendo ao longo período, até de margens apertadas, muitas no prejuízo, né? Que já vinham desde outubro com dificuldade nas vendas e justamente agora que o mercado começava a mostrar sinais de movimentação, temos esse novo elemento de incerteza, né? Então fica essa dúvida, né? O governo afirma que não haverá concorrência com o produto gaúcho, mas isso se torna inevitável, né? Você atendendo justamente clientes que seriam atendidos por empresas gaúchas, obviamente algum efeito vai ter, né? Então a gente já encontra relatos, né? Relatos já começam a chegar de negócios que não foram para frente porque os compradores desistiram já visando esse produto que deve chegar mais barato, né? Então, muitas empresas estavam de olho nos resultados desse leilão já para a sua tomada de decisão, o que de fato aconteceu. Então, vendedores já vêm relatando negócios que não foram para frente justamente porque compradores desistiram para tentar a aquisição desse produto a preços significativamente inferiores. Então, os reflexos devem ser esses, né? Um mercado que deve travar no Rio Grande do Sul justamente em um momento onde o Estado passa por uma situação bastante delicada, onde o escoamento é a maior dificuldade e, com certeza, isso terá impactos, né? Então, o Sindicato de Santa Catarina também levantou a questão do emprego e renda, que deve ser levado em consideração, né? Diversas Sim. regiões do país dependem da cultura do arroz para sobrevivência, né? Como trabalho, emprego, renda. Então, essas são questões bastante levantadas ultimamente.
Evandro, a gente tem aqui uma participação bastante assídua hoje da nossa audiência, falando contigo, e o Bruno Vinícius diz assim, ó, ainda tem a questão do próprio edital dizer que a empresa tinha que arrematar pelo menor valor, sendo o valor inicial de R$ 5 o quilo, a maioria foi arrematada por R$ 5, o valor cheio. Ele diz ainda, sem dizer que neste arroz de fora foram utilizados agrotóxicos que são proibidos no Brasil, incoerência total, e ele fecha o comentário deles dizendo assim, que o Rio Grande do Sul já colheu arroz para abastecer o Brasil, o governo só precisa auxiliar para escoar o produto. Como é que você avaliou também essa questão do valor manter-se ali nos R$ 5? Teve alguma coisa em 4,98, 4,99, R$ 5, sem movimentação muito forte ali nos preços. E essa condição dos defensivos que são proibidos aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura foi inclusive a público desmentir esses rumores. Como é que você avalia essas duas situações, Evandro? Uma das palavras mais utilizadas pelo governo nessas últimas 2 semanas, em todas as entrevistas e até na coletiva, né, foi a palavra desinformação, né? Então, são questões pertinentes que estão sendo levantadas pelo público, pelos consumidores, pelos produtores, levando em conta que a cultura aqui no Brasil são critérios rigorosos para a utilização de insumos, né? E será que esses critérios rigorosos também são aplicados nesse país? O governo vem insistindo que não, né? Que esse produto vai ter uma fiscalização rigorosa, padrões rigorosos de fiscalização, mas a dúvida ainda fica, né? Porque a gente sabe que muitos países têm uma legislação mais afrouxada para a utilização desses insumos, né? E essa questão dos preços, o leilão, outra grande questão que foi levantada nesse leilão é que não houve uma grande concorrência, né? Um leilão que, se não me engano, não chegou a levar nenhuma hora, né? Foram cerca de 40 minutos. Empresas do Tocantins, do Paraná e do Rio Grande do Sul não tiveram suas ofertas levadas em consideração, né, acatadas, não tiveram sucesso nas suas ofertas, porque o menor preço seria aquele que deveria vencer, né? Então, os lances arrematados ficaram numa margem muito estreita, entre R$ 4,98 e R$ 5. Então, essa foi uma questão, sim, que foi levantada pelos parlamentares, juntamente com esse fato de 4 empresas desconhecidas pelo mercado e até com um tamanho questionado, né, dessas empresas, porque são empresas com capital social relativamente baixo, e que levanta a questão de será que terão condições de operacionalidade para uma operação dessa magnitude, né? Então, sim, é uma excelente pergunta, são questões que são levantadas pelo mercado e são perguntas que são feitas, mas até então respostas concretas nós ainda não temos. A gente tem também uma pergunta do Henrique Santos. Ele diz assim, bom dia, a repercussão do leilão não é mais prejudicial do que realmente a efetivação do mesmo? O volume desse primeiro leilão faz diferença na oferta? Não é só também o volume, né, Evandro, mas só a função do leilão acontecer também já traz algum efeito na cadeia, né? Pois é, Carla, e essa até foi uma declaração que foi trazida pela Conab, né, de que houve, por conta da tal desinformação alegada pelo governo, eles alegam que foi a causadora da corrida aos supermercados, né, onde tivemos, principalmente por conta da catástrofe climática enfrentada no Rio Grande do Sul, a Conab, o governo, afirmam que foi a desinformação que gerou essa corrida aos supermercados, com a população fazendo estoques por conta de medo de falta de produto, né? Sendo que foi exatamente o contrário, foi essa medida do governo, essa intenção do governo em efetuar compras adicionais, importações adicionais, em um momento que nós já tínhamos a colheita já em ritmo de finalização, né? Já tínhamos mais de 84% da colheita concluída, as regiões de maior produtividade do estado
já haviam concluído a colheita, restando apenas áreas com produtividades já prejudicadas por terem sido plantadas em uma janela fora do ideal, né, região central do estado, ali com produtividades menores. Os números apontam para uma produção bastante semelhante à da temporada anterior. E junto com o grande avanço de área de praticamente todos os estados que cultivam arroz, né, como Mato Grosso, que quase dobrou a área de arroz, o Tocantins, com mais de 30% de avanço de área, estados que tiveram boa rentabilidade. Então, todos os números apontam para uma safra nacional perto de 10,3 milhões de toneladas, uma safra bastante aliada ao consumo. E já havia projeções de aumento nas importações feitas pelo setor privado. As importações já eram indicadas para alcançar cerca de 1,8 milhão de toneladas. As exportações, por exemplo, já vêm sendo extremamente fracas desde o início do ano, que com sorte devem fechar 1,2 milhões de toneladas nessa temporada. O consumo interno vinha fraco também. Então, o lado da demanda já vinha enfraquecido e o lado da oferta vinha dando sinais de melhora. As importações vinham tendo bons volumes desde o início do ano, né? Então, não confere essa informação. Isso é bastante. Isso é bastante importante da gente trazer, né, Evandro? Porque eu tenho visto aqui alguns comentários, como, por exemplo, o comentário do Joel Alves, que diz assim: a diferença é que ia faltar arroz, assim que o governo anunciou a compra, o arroz apareceu com preço muito alto. E o Jonathan Metzka, ele diz assim: esse volume não vai interferir em nada a demanda, só vai assegurar o preço para não subir muito. É muito importante essa sua contextualização de que os preços já vinham numa trajetória de alta em função de um quadro global de oferta e demanda. Há alguns anos a oferta já não atende plenamente a demanda por problemas de clima, por problemas, né, logísticos, por encarecimento logístico e tudo mais. Essa é uma situação. E a segunda situação é que essas primeiras entregas do arroz adquirido pela Conab, ela acontece em setembro, quando provavelmente alguns problemas aí no Rio Grande do Sul de logística já estariam sido, ou não na sua totalidade naturalmente resolvidos, mas estariam em resolução para que o abastecimento acontecesse, porque alguns estão dizendo aqui, né, que não tinha arroz, ia faltar arroz. Não ia faltar arroz, né, nem mesmo antes das enchentes no Rio Grande do Sul e nem depois. Então esse arroz não apareceu depois só do anúncio de importação do governo. Quem inflou esses preços, inclusive depois do anúncio do governo, foram as origens de onde a gente poderia trazer, principalmente ali no Mercosul, certo? Sim, não há qualquer indício nesse sentido de desabastecimento, né? Aqui, obviamente, por conta dessa emergência, de todos esses acontecimentos no Rio Grande do Sul, obviamente nós tivemos uma corrida aos supermercados que resultou na pontual, uma falta pontual ali em alguns centros varejistas, né? Alguns centros consumidores, por conta dessa corrida, o que é natural em momentos como esse, né? Na pandemia aconteceu isso, né? E nesse momento o arroz até acaba inundando as redes sociais, né? Com diversos memes e alguns colocando preços aviltantes, né? Fora da realidade em algumas gôndolas, mas de regiões que são deficitárias no mercado do arroz, né? Obviamente, estados que não produzem arroz vão depender de outros estados e, num momento como esse, vão ter uma disparada dos preços, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, em momento nenhum tivemos uma disparada nos preços. Outros estados tiveram a opção de comprar do Mato Grosso, comprar do Tocantins. Então, em momento nenhum, houve sequer a menor possibilidade de falta de arroz. Aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, ainda temos promoções de arroz na faixa de R$ 21 até R$ 25 para marcas comerciais. O que nós vemos, muitas vezes, é sendo utilizados marcas de produto nobre para tentar argumentar, né, essa disparada dos preços, né, mas, em momento nenhum, toda a cadeia produtiva vem reafirmando que não há e nunca houve a possibilidade de falta de arroz. Uma safra gaúcha de 7 milhões de toneladas, uma safra nacional
de cerca de 10,3 milhões de toneladas, importações que devem ser quase recordes nessa temporada. Então, todos os números apontavam para um abastecimento satisfatório do consumo interno brasileiro, né? E tudo apontava para um cenário de equilíbrio para 2025, com estoques de passagem acima de 1 milhão de toneladas, que nós não temos há muito tempo, né? Longas temporadas aí de aperto. E como falado, esse cenário que nós vivemos nesse momento não é só reflexo do clima, não é só reflexo de perdas de produtores, é um reflexo de um desincentivo que já vem há longas temporadas. Lembrando que nós passamos por 2 temporadas de Laninha que pressionaram margens dos produtores, produtores com margens negativas há longas temporadas, que tiveram que migrar para outras culturas. Temos que lembrar também os tributos que contam ao longo da cadeia produtiva, desde a semente até as prateleiras. Isso sim deve ser combatido. Se a gente quer arroz barato nas prateleiras, temos que trabalhar primeiramente nos custos de produção, e em seguida na questão dos tributos, que até o momento não foi sequer cogitada a hipótese de isenção de tributos para um produto da cesta básica que tem um grande apego popular na população, né? E essa sim poderia ter sido uma medida muito acertada e um marketing muito mais ético por parte do governo. Não, excelente forma de concluir essa análise, Evandro. Eu sabia que você ia encerrar a semana com essas informações muito alinhadas, né, e muito concisas para a nossa audiência explicar os impactos efetivos do que se sabe até agora. Como você falou, né, ainda tem muita informação que vai precisar ser informada mais à frente pela Conab sobre esse primeiro leilão, e já tem mais operações previstas aí para os próximos dias. Meu amigo, sempre bom receber você por aqui. Continuamos em contato para que a nossa audiência receba ainda mais informações. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite nessa semana tão intensa, e você é sempre muito bem-vindo aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, um parabéns a toda a equipe, né, pela ampla cobertura desse assunto. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Um bom final de semana para você. Até mais. Para nós. Até mais. Até mais. Bom, senhoras e senhores, então, excelente participação aqui da nossa audiência. Obrigada pelas mensagens. É assim que o Bom Dia Agronegócio é construído, com a sua participação. É um programa feito pela audiência, né? É um programa feito para a audiência, mas principalmente pela audiência. Então, obrigada pelas participações, pelas perguntas ao Evandro. É assim que o debate se constrói de forma saudável e rica. Assim que nós vamos entender o que está acontecendo com essas operações começando a acontecer, portanto. E, claro, os impactos disso para os nossos mercados aqui no Brasil. A nossa programação aqui no Notícias Agrícolas continua. A gente vai encerrando a edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, mas te chamando para continuar conosco, também na Rádio Agro Hoje, na TV Clima Tempo, mais conteúdos de qualidade chegando para você. Segunda-feira estamos de volta aqui a partir das 8 horas em ponto. Eu tô te esperando. Bom restinho de sexta-feira, bons negócios. Até segunda.